Bom, estamos aqui, né? Eu sou Olivia Rosas, Lília Mapurunga. Nós fazemos a Contexto e estamos fechando um trimestre que a gente ficou nesse ano de 2021, estudando, né, mais concentradamente a antiguidade, o período da antiguidade, esse pequeno período de 4.000 anos, né, onde nós buscamos filmes, séries, livros que pudessem alimentar o nosso imaginário, né, imagético e de narrativas, e também buscamos alguns fatos históricos, algumas balizas para poder a gente encaixar e montar aqui uma linha do tempo. Aí hoje a gente vai resumir, né, e consolidar o que a gente fez nesses 3 meses. Lembrando, assim, que 3 meses é pouco tempo, é bem audacioso querer estudar 4.000 anos, mas o nosso objetivo não é sairmos daqui especialistas em antiguidade. Nosso objetivo é construir na nossa imaginação, na nossa memória, a linha do tempo para nos situarmos, né, no tempo e espaço e depois voltar preenchendo lacunas, porque ficaram muitas lacunas, né, desse estudo rápido, assim, que o objetivo é ter um vislumbre, né? E aí, antes da gente começar, um dos livros que foram lidos nesse período para ilustrar a antiguidade foi o livro Meditações, do imperador romano Marco Aurélio. E aí tem um trecho do livro que ele fala assim, porque esse livro são pequenos pensamentos dele, não tem uma continuidade, assim, não. Ele lança um pensamento ali, ou aí um desses pensamentos é o seguinte: não mais deixe sua respiração agir somente em harmonia com o ar ao seu redor, mas deixe sua inteligência também estar agora em harmonia com a inteligência que abraça todas as coisas, pois o poder inteligente não está menos difundido em todos os lugares e permeia todas as coisas para aquele que está disposto a atraí-lo para si mesmo, do que o poder do ar para aquele que é capaz de respirar. Então, o que ele diz, em todas as coisas você tem a capacidade de trazer inteligência, né? Alimentar a sua inteligência da mesma maneira como o ar. O ar está aí disponível. Se a pessoa tiver capacidade de respirar, ela pode usufruir do ar em todos os lugares que ela for, né? Porque ela tem essa capacidade. Se a gente tiver capacidade de extrair alimento para a nossa inteligência, se a gente vai encontrar esse alimento em todos os lugares. E esse é o nosso objetivo para o contexto, né? Exatamente. E encontraremos em lugares muito peculiares. Nosso objetivo é ampliar a nossa capacidade de, né, receber essa inteligência. A gente não está dizendo aqui que a gente tem essa capacidade, a gente está em busca de desenvolvê-la, né? Exatamente. E de preferência fazer isso em momentos de entretenimento, momentos em que a gente, vamos assim, às vezes pensa que tá assim, vou fazer isso aqui só para desopilar, mas na verdade a gente pode desopilar e aprender e, né, e juntar coisas, né, ligar pontos e preencher lacunas no nosso conhecimento. E aumentar a quantidade de pontos, que eu acho que esse primeiro trimestre foi muito claro para isso, né? Para mostrar que a gente sai com mais perguntas do que respostas, mas é interessante. Então, a gente vai começar a mostrar aqui este resumo. Bom, então a gente está chamando essa jornada que a gente está fazendo em 2021 de Jornada pelo Tempo, né? Vale só lembrar que a gente começou com a Idade Antiga, porque a gente achou melhor, vamos assim, pular a pré-história, porque além de ter poucos recursos, né, a gente também queria encaixar os principais períodos históricos que fazem para a gente auxiliam a gente a entender o mundo como ele é hoje, né? E muitas coisas do mundo que nós vivemos hoje surgiram na antiguidade. Então, assim, pequenos exemplos, né? As 3 maiores religiões do mundo, né? Surgiram na antiguidade. As noções de direito, de cidadania e uma série de coisas que nos constituem enquanto sociedade. As próprias cidades surgiram na antiguidade, né? Então, tudo que é anterior a isso, né, que o início da antiguidade é a partir da origem da escrita, tudo que é anterior a isso para a gente ia ser muito difícil da gente coletar tudo, mas a gente também não desistiu, né? Um dia, quem sabe, a gente consegue se aprofundar um pouco mais na pré-história, mas o nosso foco, nosso ponto de partida esse ano, 2021, está sendo a Idade Antiga, né? Aí, Lila, eu vou falando aqui, quando tu quiser, tu fala, tá? Pode ir.
Quando a gente se propôs, então, falou assim, tá, beleza, então a gente vai olhar para a antiguidade. O que a gente vai fazer? A gente vai procurar filmes, a gente vai procurar livros, a gente vai procurar se informar, né? E a gente encontrou, assim, a gente são, assim, são balizas, assim, marcos muito, assim, pontuais, né? Só para a gente começar a se situar, porque tanto a gente tem a questão do tempo, né? O que veio antes do que, o que aconteceu antes do que, como a gente tem coisas que são simultâneas, que aconteceram ao mesmo tempo em lugares diferentes, né? Então, o nosso foco, porque aconteceu muita coisa, o nosso foco foi esses povos aqui, né? Os sumérios, os hebreus, os egípcios, os persas, os fenícios, os macedônios, os gregos e os romanos. A gente não conseguiu cobrir todos eles em profundidade, né? Tem uns que tem muito mais coisa assim acessível para a gente hoje em dia, e tem uns que é muito mais difícil. Você achar um filme que fale sobre os sumérios, por exemplo, se alguém achar, por favor, nos avise, né? Não achamos, mas achamos alguma coisa de leitura que nos embasou alguma coisa, né? E, e essas datas que estão aqui, né, de 3.000 a 2.300 antes de Cristo, por exemplo, são também, assim, só para a gente ter uma noção, são com base num dos livros que a gente vai colocar, vai citar aqui na bibliografia, né, que é a História Infográfica do Mundo, e ele marcou, assim, o apogeu dessas civilizações. Então, aqui não é o tanto, assim, de tempo que aquela civilização existiu, é o período, vamos dizer assim, que ela teve mais destaque perante as outras sociedades na antiguidade, tá? Então, os hebreus, por exemplo, eu nem achei um marco temporal muito preciso, porque não se sabe, né? Só de você tentar colocar uma data em uma coisa da Bíblia, depois a gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas o fato da Bíblia, que a gente não sabe nem se aconteceu, se não aconteceu, não tem, alguns deles não têm provas históricas, então é difícil situar, assim, numa linha do tempo, né? Alguns até têm, mas outros são bem difíceis de situar. Mas, então, vamos lá, um por um rapidamente, Lila. Oi? Vamos falar um por um rapidamente? Vamos. E aí, quer que eu fale? Pode falar, começa aí. Então, Sumérios foi quando nós temos o registro do aparecimento da escrita, né? Mas acho que a gente sabe, assim, que tudo no que diz respeito à antiguidade, a gente coloca uma interrogaçãozinha, mas ali a gente está na boa fé aqui, de que tudo bem, foram os Sumérios. Hebreus, primeira civilização monoteísta, né, que a gente tem um registro, então eles foram os primeiros a considerarem que existe um único Deus, porque na antiguidade a grande maioria dos povos eles tinham uma crença politeísta, que acreditavam em vários deuses, né? Então os hebreus trazem essa questão do monoteísmo, apesar que no Egito também teve um período que teve um faraó que fez uma reforma religiosa, mas não durou muito tempo. Aí os egípcios, a mais longeva civilização antiga, que na antiguidade inspirou outras civilizações, né? É uma civilização muito rica, não é fácil estudar, porque assim é um período histórico extenso, com muitos detalhes, mas é bem interessante. Tem também muita lenda, muito mito envolvendo, né, os povos egípcios, mas é bem interessante, tem muita coisa boa aí que a gente vai falar mais para frente. Aí os persas foram o primeiro grande império, os fenícios exploravam o mar, forte comércio e o alfabeto, né? Então, esse primeiro registro de existência de um alfabeto foi com os fenícios. Macedônios foi de Alexandre o Grande, né? Com o Alexandre o Grande, foi quando teve a expansão do helenismo e a criação da cidade de Alexandria. O helenismo, muitas pessoas associam com os gregos, mas é porque a Macedônia estava próxima ali da Grécia, e quando Alexandre começou o pai dele primeiro, né, Filipe II, começou a expansão, e depois ele mais ainda, eles quiseram fazer uma única cultura, então adotaram o grego como idioma oficial e criaram uma nova cultura inspirada na cultura grega, mas não era exatamente do jeito que era a cultura grega, mas aí se iniciou essa era da cultura helenística, né? Os gregos, que nós estamos assim, né, temos muitos registros, bem habituados a ouvir falar, que é o berço do pensamento ocidental. Então, nós temos aí grandes pensadores e filósofos. Há quem diga que a filosofia é um livro de Platão e que todo o resto do pensamento filosófico são notas de rodapé desse livro, né? Mas não só Platão, né? Nós temos assim muita coisa também interessante da grega, na parte de arte, literatura, nosso primeiro registro literário, né? Com as obras de Homero vem da Grécia.
E os romanos, que aí já foi por onde concluímos esse período histórico, foi a maior civilização ocidental, o maior império. Então, Alexandre o Grande foi o maior império até então, e os romanos conseguiram superar o tamanho e extensão, né? Foi quando chegou o movimento do estoicismo, que foi um movimento filosófico interessante, do qual o imperador Marco Aurélio, que eu li aqui no início, era um dos filósofos estoicos, e quando nós temos na queda do Império Romano do Ocidente, o fechamento, entre aspas, né, da antiguidade. Exatamente. Aí vocês podem ver, né, que assim a gente está focando na antiguidade que a gente tem mais acesso, que é a antiguidade que formou a sociedade ocidental, porque existia também a antiguidade na América, na Ásia, né? Na Ásia e assim, que aqui vou até passar o próximo slide só para fazer vamos dizer, uma muito rapidamente, tá? Em linhas muito assim gerais, só para a gente entender onde é que essa galera estava vivendo, esses povos todos, né? Então, essa aqui é uma foto do livro que a gente usou como consulta, que eu falei, né? E ele localiza os grandes impérios, né, das civilizações antigas nesse período de dominação, de apogeu, né, deles, nessas áreas geográficas. Você coloca aqui Grécia, Roma, Mesopotâmia, Egito, o Vale do Rio Indo, que a gente, por exemplo, quase não pesquisou nada, porque também a gente quase não achou nada. Eu, pelo menos, tentei ver se eu achava alguma coisa em termos de produtos de cultura, vamos dizer assim, da indústria cultural atualmente acessível aos nossos, né? Acessível que eu falo, assim, fácil, né? Assim, que a gente conheça, né? Que seja já em circulação entre nós, né? Não coisas muito obscuras, difíceis de achar, porque provavelmente os indianos hoje em dia já devem ter feito alguma coisa. Mas o Vale do Rio Indo era um ponto geográfico muito importante. Então, aqui a gente vê Grécia, Roma, Europa, né? Europa ali naquela região mais insular do Mediterrâneo e tudo mais. A Mesopotâmia equivale ao hoje onde a gente tem os países, o Oriente Médio, a gente chama de Oriente Médio, né? Ou então o Oriente Próximo, que é um Oriente mais próximo da Europa. E é onde tem países como Iraque, Síria, né? Dependendo do lugar, da extensão do povo, Irã também, mas mais Iraque e Síria, principalmente, né? Israel. Israel mais para cá, né, da Mesopotâmia. A Mesopotâmia é Rio Tigres e Eufrates, então quem quiser ir lá no Google Maps procurar Rio Tigres e Eufrates vai ver o que era exatamente a região da Mesopotâmia, que também era uma região ampla, com vários povos, né, você pode ver que aqui tem os sumérios, depois seguido por outros babilônios, assírios e tal, aí até que chegou um grande primeiro império, que foram os persas, então a gente tem aqui daquela lista anterior, quem vivia na Mesopotâmia eram os sumérios e os persas, só que os persas eles estenderam territorialmente a área de influência deles para outras regiões também, né? O Egito ali fica no norte da África, né? Aonde hoje ainda é o atual país Egito, mas muito ligado à questão do vale do Nilo, né? Onde o rio Nilo fertilizava as terras. E aí tem o Vale do Rio Indo, que fica no sul da China, ou no sul da Índia, desculpa. Aí ele coloca também a própria China, que também tem uma série vamos dizer assim, de desdobramentos históricos até a gente chegar nas dinastias depois da Idade Média chinesa, que aí eu acho que a gente vai conseguir ter mais acesso à Idade Média chinesa do que à Antiguidade chinesa, né? A gente achou pouca coisa da China. E aqui ele coloca também a Mesoamérica, né, que é a América do Norte, a Mesoamérica no caso, é a América Central, onde ele coloca aqui que já tem ali um começo da civilização maia, apesar de que o apogeu dela foi mais para depois, por exemplo, do nascimento de Jesus, né? Então, a gente também vai olhar procurar com mais coisas da civilização maia quando a gente estiver estudando Idade Média, que é também quando a Europa começa a se aproximar mais da América, né? Então, assim, só para ter uma visualização bem geral, bem rápida de onde é que essa galera vivia. Tem algum que eu não falei, onde é que eles viviam? Os hebreus viviam também ali no Oriente Médio e migravam, né? Foram para o Egito, né? Depois voltaram para Jerusalém.
Que mais? Quais eram os mais povos? Os fenícios também viviam ali para essa região do Mediterrâneo. A Macedônia também era formada por cidades-estados que ficavam nessa região ali, Europa, Mediterrâneo. E aí, quando a gente fala Mediterrâneo, no norte tem aqui a Europa, né? E no sul tem o norte da África, e aqui na lateralzinha começa a Ásia. Então, é uma região que na antiguidade tem muitas coisas para a gente estudar por conta da interação entre esses diferentes continentes, né? Os povos desses diferentes continentes. E então, fizemos o seguinte, é importante esclarecer. Nós não assistimos e lemos todos os livros que a gente está, e filmes que a gente está colocando aqui nessa lista durante esses 3 meses. Tiveram alguns que a gente já tinha lido, já tinha assistido antes, mas que a gente achou importante colocar nessa lista, mesmo sem a gente ter tido tempo de revê-los agora, com a perspectiva que a gente teve nesse trabalho, mas a gente achou importante listar. E outra coisa importante, teve uns que eu vi, teve outros que a Lila viu, teve outros que nós duas vimos e lemos. Né, mas nem todos. Então a gente vai ficar falando, assim, compartilhando. O objetivo dessa reunião aqui é a gente compartilhar uma com a outra o que a gente aprendeu, né? E também, de uma certa forma, deixar isso registrado para mais alguém queira compartilhar deste aprendizado, desse processo com a gente, tá? Então, começando, colocamos por ordem cronológica tudo que a gente achou, né? O filme Noé, que é um filme. Deixa até eu tirar isso aqui para cá. É um filme bíblico, né, inspirado numa narrativa, numa história da Bíblia, que acredito que seja de conhecimento geral da nossa sociedade, que conta a história do dilúvio e tudo mais. Importante também dizer que aqui a gente vai ter que ter um pouquinho de infiltração, não tem muito como não ter, né? Infiltração é o que a gente chama de spoiler. Então, assim, a gente vai acabar falando um pouquinho sobre a história do filme, que pode ser que estrague a experiência de assistir o filme para quem não assistiu, que não tem a menor ideia de quem seja Noé, quero muito saber a partir do filme. Então, não escuta o que a gente vai falar, que a gente pode falar de todos, né? Abstrai. Abstrai, tipo assim. A gente está aqui para compartilhar o que a gente aprendeu, o que a gente viu de interessante. E, assim, o que não é um dos filmes que eu assisti já faz um tempo, né? E, apesar de que ele está disponível hoje, quem quiser assistir, tá no Prime Video, tá? O Prime Video é o serviço de streaming de vídeos da Amazon. E é um filme que, bem assim, cheio de efeitos especiais, grande elenco, tudo mais. É um filme que foi filmado em 2014. E pelo que, assim, eu observei, eu não sou uma leitora, né, assim, da Bíblia. Eu conheço algumas coisas, mas eu nunca li o original, assim, tipo, se vou procurar uma Bíblia para ler, para comparar. Mas ouvi dizer que a história que tem no filme, ela diverge bastante em alguns pontos do que tem na narrativa da Bíblia. Mas ainda assim, é uma história cheia de efeitos especiais em termos de filme, assim, de entretenimento, eu achei bacana. Apesar de que teve muita gente que não gostou, mas eu achei bacana. Só um adendo aqui. Primeiro, esses textos que a gente colocou nos slides, a gente tirou do site da Amazon, né? Não são textos de nossa autoria. A gente pegou só a descrição do filme ou do livro e colocou aí, né? Para, se vocês quiserem ter uma noção melhor, tem um pequeno resumo aí. Com relação ao filme Noé, por que colocar esse filme em um contexto de estudo da antiguidade? Única e exclusivamente para ilustrar o nosso imaginário, que é uma coisa importante quando a gente está estudando, assim, pelo menos eu só consigo estudar imaginando aquilo que eu estou lendo, senão, para mim, eu não consigo absorver. Então, eu preciso, quando eu estou lendo uma história, imaginar aquela pessoa, aquele personagem histórico, imaginar aquele ambiente. Então, muitas vezes, assistir um filme nos traz esse recurso imaginativo. Claro que é muito bom quando a gente consegue fazer isso por conta própria, mas algumas pessoas têm essa dificuldade, então, assistindo um filme, você consegue ilustrar, né? Mas, em termos, assim, de relevância histórica, não é um filme que você vai assistir, você vai sair de lá sabendo alguma coisa de como é que foi, se foi daquele jeito, se não foi, não é isso. Não foi esse o objetivo ao listar esse filme aqui, né? É mais no aspecto ilustrativo mesmo, de ter uma ilustração e de você conseguir se ambientar e criar um clima para estudar a antiguidade, né? Sim. E assim, para quem quer estudar a Bíblia, tem que estudar a Bíblia, né? Mas assim, para as pessoas que não estão dispostas a pegar a Bíblia e ler,
elas podem, de repente, só querer saber, em linhas gerais, o que é que fala na história do dilúvio, né? Quem foi Noé. Esse filme ainda dá uma ideia, assim, porque as linhas gerais da história, né, são as mesmas da que tem na Bíblia. Então, assim, para quem... não é um estudo de preguiçoso, tá? É um estudo para principiantes. Eu quero saber, E, ter uma noção de quem é quem na história de Noé, né? Então, pode assistir o filme, depois leia a Bíblia, tá? Estude pela sua própria fé, pela sua própria razão, para entender melhor quem foi Noé. Da Vermelha, nosso favorito. muito amor por esse filme, esse livro. Sim. Quer começar? Assim, tem muito tempo. Eu li o livro uma vez e assisti 2 vezes ao filme. Tem muito tempo isso. Mas, assim, eu amei tanto o filme quanto o livro. Óbvio que o livro é muito mais rico do que o filme, como em todas, eu acho que não tem nenhuma exceção a essa regra, né? De que o livro sempre é mais rico do que o filme, mas o filme também é muito bom. Então, se a pessoa não quiser ler o livro, não tem tempo, não tem saco para isso, se assistir o filme, será certamente uma boa experiência. Então, ela é filha de Jacó, aquele personagem bíblico de Jacó. Ele teve muitos filhos homens e uma única filha mulher, que é a Diná. E na Bíblia, eu não li a Bíblia, mas pelo que eu sei, assim, eu li alguns trechos, mas não essa parte que fala de Esaú e Jacó, né? Mas na Bíblia menciona que ela existiu, que ela casou com um príncipe persa e acaba aí. E esse filme e esse livro é uma tentativa da autora, que é uma pessoa que estuda aquele período histórico, de tentar reconstruir a história dela e de como é que as mulheres viviam naquele período, porque a Bíblia traz uma visão dos homens, são os homens contando, né, como viviam os homens. Então, assim, a perspectiva, o olhar feminino, ele não é contemplado, né? Na Bíblia, até onde eu sei, não há ali toda para poder dizer, assim, com convicção isso daí, mas até onde eu sei, é uma narrativa masculina. E ela traz esse olhar feminino. Então, ela fala, a tenda vermelha é porque as mulheres, no período menstrual, no período do parto, ou quando elas adoeciam, elas não ficavam junto com os maridos. Elas se reuniam em uma tenda vermelha, porque na época eles não viviam em casas, eles viviam em tenda. Então, tinha uma tenda vermelha que era a tenda das mulheres. E ali elas se reuniam e elas faziam rituais religiosos e trocavam confidências, trocavam experiências. E, assim, é muito bonita essa história. É forte e é muito bonita. A história de superação, ela virou parteira, né? E é muito bonita. É muito bonita mesmo. Eu também li o livro, assisti o filme, e eu não sei, assim, por quê. O que tem hoje em formato de filme, que eu não tô, eu pesquisei, eu acho que também já saiu e estava disponível na Netflix, e aquele fez assim um certo sucesso, né? No Brasil, ganhou uma certa visibilidade. Quando a Netflix lançou, divulgou aqui no Brasil esse filme, né, A Tenda Vermelha. Mas antes disso, eu por acaso eu assisti, era um formato de série, tinham vários episódios. E o que eles fizeram no filme é uma versão resumida, os mesmos atores, as mesmas cenas, só que uma versão resumida da série, ela conta com muito mais detalhes as histórias do livro. Então, assim, por eu ter visto a série, depois eu li o livro, depois eu vi o filme, para mim o filme está assim, em terceiro lugar. Tá? Em primeiro lugar é o livro para você realmente mergulhar e sentir bem, assim, os detalhes da história, né? Mas a versão de série, se alguém achar por aí também, vale muito a pena, tá? É muito boa. Só que também tem algumas coisas que são, assim, um pouco pesadas. E aí eu percebi que no filme eles tiraram as partes um pouco mais pesadas, né? E resumiram bastante, porque é uma história que conta uma vida inteira, né, praticamente, uma vida inteira, e é interessante no sentido assim, da construção da imaginação, né, do período, que era um período que Jacó é um dos descendentes, né, de Noé, então, assim, da tradição do povo hebreu, veio Adão, aí veio depois do dilúvio teve Noé, e todo mundo descendeu deles, e aí dos filhos de Noé eles vão mapeando ali a árvore genealógica de todo mundo, até que chega um determinado momento que vem Abraão. Abraão é avô de Jacó, né? Então,
E nessa época, o povo hebreu, eles viviam em tribos. E essas tribos, elas eram tribos meio que nômades, né? Assim, elas tinham um certo território que era deles. O homem era, né, o patriarca daquela tribo, era que todos os outros trabalhavam para ele, então todos os recursos eram dele, né? Os animais, quem tomava as decisões pela família, tudo era ele. Então, no caso, né, da tribo de Jacó, é, tem uma profecia do povo hebreu, se eu não me engano, que falava que do ventre de Rebeca, que é a mãe de Jacó, iria nascer o povo de Israel. Então foi Jacó e tem um irmão de Jacó, que agora eu esqueci, acho que é Esaú, se eu não me engano. Esaú, né? Então é a junção dessas duas tribos que deu origem ao povo de Israel, que é o povo de Deus e tal, e aí o surgimento. Então, assim, na origem ali do monoteísmo, eles viviam numa região desértica, com recursos muito escassos, né? E era realmente uma tradição extremamente patriarcal. Por isso que quando vem esse livro, um livro escrito nos nossos tempos, né? Mas com uma pesquisa histórica, com muita inspiração e que traz assim uma magia que transporta a gente para aquela época, sabe? A gente ficar imaginando assim como era ser mulher naquele tempo. E essa história, ela tem também uma interface com o povo egípcio, né? Então você vê ali uma questão de como era a diferença cultural entre os hebreus e os egípcios, o que fazia, né, de um povo ser não era só nascer naquele lugar, né, naquela determinada tribo, mas tinha toda uma cosmovisão, né, uma visão de mundo que fazia você ser da onde você nasceu, né? Como para a gente hoje é a nacionalidade. Então, quem nasce no Brasil é brasileiro, né? Então, a fé, ela vinha embutida, né, dentro dessa formação da personalidade desde o nascimento, né, nessa época. E é bem interessante esse encontro dessas duas culturas, para vocês verem também como o Egito também é uma coisa bem antiga, bem ampla, né? Também, assim, é um livro agradável de ler. Então, assim, se tem alguém aqui querendo ler um livro legal, recomendamos esse, ele é agradável. A história dela, dessa Tiná, filha de Jacó, é uma história forte, que tem momentos sofridos, mas o que fica da história é a superação. Ela não é descrito como assim, as mulheres eram mega infelizes, coitada delas, e elas eram exploradas, e os homens eram exploradores. Eu senti que a autora, ela procurou realmente viver no sentimento dela aquele período histórico para poder, na perspectiva daquela mulher, daquele tempo, escrever aquele livro. Porque, às vezes, a gente, estudando um período, tem coisas que nos parecem absurdas, mas para quem estava vivendo ali, não era daquela maneira. E eu vejo que ela foi muito feliz ao escrever essa história, ao se colocar no lugar daquelas mulheres, ao se colocar naquele período, assim. Eu sou fã desse livro e estou com vontade de reler. Eu também, já faz uns 3 anos que eu li, mas eu não tenho ele aqui, eu li emprestado. Eu estou para comprar, eu quero dar de presente para minha mãe, que minha mãe ainda não leu. Mas é muito bom, gente. Recomendamos. Se encontrarem o filme para assistir também, recomendamos, tá? Então, no ponto de vista da linha cronológica bíblica, né? Então, Jacó vem depois de Noé e antes de Moisés. E assim, Moisés é uma das histórias bíblicas mais conhecidas, né? Onde o povo hebreu nessa época vivia escravizado no Egito, né? Então teve tinha muitas profecias e tudo mais que viria um Messias não, um profeta, um líder, né? Um líder que ia libertá-los daquele cativeiro que eles estavam e tudo mais. E a história de Moisés, esse filme, Êxodo, Deuses e Reis, ele conta ela de uma forma que, assim, do ponto de vista do entretenimento, é muito divertido. Eu gostei, sabe, assim, de assistir. Ele fala, assim, a gente se envolve com o drama dos personagens, porque é uma história que tem um drama emocional muito forte, né, de Moisés ter sido criado pela família do faraó, então ele tinha o faraó que sucedeu, né, na época que ele era adulto, o faraó era como se fosse um irmão de criação dele, né, e
aconteceu toda uma situação, né, para poder ele realmente libertar o povo egito e o povo hebreu dos egípcios, abrir o Mar Vermelho para poder eles atravessarem, né? Do ponto de vista histórico, não encontraram assim vestígios históricos confiáveis para confirmar que realmente Moisés liderou o povo hebreu através do mar, né, tipo assim, de que o mar se abriu para poder eles passarem, mas de fato, né, na história do povo hebreu tem esse registro de que eles saíram do Egito e foram guiados por Moisés, atravessaram o Mar Vermelho de alguma forma e ficaram 40 anos perambulando no deserto, procurando a terra prometida por Deus, né, e foi nesse período deles no deserto que Moisés recebeu a famosa, né, lei dos 10 mandamentos, né. Então, é uma história muito fundamental na formação tanto do judaísmo como do cristianismo, né? E esse filme, ele conta com efeitos especiais, eu gosto de filmes com efeitos especiais, as pragas do Egito, aí aquele monte de gafanhoto, aquela coisa é divertido. Ele está disponível... Diga. Ele está disponível hoje, né, no Disney Plus, e aí, como alguns filmes foram, né, para o Disney Plus, eles saíram, por exemplo, no Telecine também tá, quem assina o Telecine pode assistir, mas os que foram para o Disney Plus, eles saíram completamente de Netflix, de Amazon Prime e tal, e aí você tem que pagar para assistir. Então, no YouTube, filmes a gente consegue alugar para assistir, ou comprar, não estou sabendo que nem todos dá para alugar, né, que é mais barato, mas quem é assinante Disney Plus e Telecine pode assistir. Aí, esse filme, quando você me falou, eu falei, eu vou assistir. Depois eu lembrei que eu já assisti esse filme. E eu não sou, assim, nesse período desses 3 meses, eu não tive tanta oportunidade de estudar o povo hebreu. Eu me dediquei realmente a outros períodos históricos. Mas eu me lembro de uma aula de história, um professor meu de história falando. Agora, que fique claro, eu lembro de um professor de história falando, não foi uma coisa que eu li de uma fonte hiper mega confiável, né? Mas eu me lembro dele explicando que essa abertura do Mar Vermelho acontece um fenômeno geográfico naquela região que o mar ele abaixa, né? A maré ela abaixa e é como se abrisse. E esse é um fenômeno que acontece de tanto e tanto tempo e que ali realmente é possível você atravessar o mar quando acontece esse período, esse fenômeno, né? Da natureza. Então é uma explicação que eu achei na época interessante para essa história de que abriu o Mar Vermelho, porque também é todo um povo fundamentado nessa história, né? Então, encontrar explicações possíveis também é algo interessante, né? Uhum, Eu com acho. certeza. Tem coisas que, assim, aconteceram e a gente pode até não saber como aconteceram, explicando com a ciência que a gente tem hoje. E aí é importante também ressaltar que todo o conhecimento que a gente tem de antiguidade, que é tido como conhecimento com base científica, né, ele é totalmente, vamos dizer assim, talvez a parte da história que mais muda, porque é muito baseado em pesquisas arqueológicas, né, não só nos registros históricos, nas fontes históricas da historiografia tradicional, mas também se apoia na arqueologia enquanto ciência, né, enquanto campo do conhecimento. E toda hora estão descobrindo coisas novas, né? Então, fazem muita teoria, tem coisas que não conseguem explicar, não existe consenso, e pode ser que, de repente, tenha uma descoberta que explica, né? E, então, é uma coisa, assim, ainda bem aberta, né? É sempre importante a gente lembrar que tudo que a gente está falando aqui com o que a gente pesquisou. A gente não pesquisou profundamente nenhum desses assuntos, não dá tempo, né? É humanamente impossível. A gente quis realmente ter uma visão geral, tá? Essas datas que a gente está colocando no slide são datas aproximadas que a gente achou em alguma das fontes que a gente consultou. Eu, particularmente, consultei bastante, assim, Wikipedia mesmo, né, para ter uma noção de data, para ver se lá tem alguma data, especialmente esses verbetes que são verbetes muito importantes, né, assim, de muitos acessos. Eu acho que eles são, quanto mais importante o verbete, mais confiável ele é na Wikipedia, porque mais chances de ter tido algum projeto de alguma universidade, alguma coisa que foi lá e ajeitou, né, e editou o verbete. Então, assim, mas lembrando que ainda não foi nenhuma coisa com metodologia científica aqui, tá, o que a gente fez. Na mesma história tem essa animação, porque as crianças também podem aprender sobre a antiguidade.
né, que também fala, o nome é o Príncipe do Egito, mas conta a mesmíssima história, né, e é baseado nesse livro da Bíblia, né, no livro do Êxodo, que é o que fala de como foi esse período de êxodo do povo judeu. Você assistiu esse? Eu assisti esse há muitos anos, mas ele está disponível no Netflix, quem quiser assistir agora. Eu assisti um de José do Egito, mas de Moisés, não. Na Bíblia também, depois de Moisés, temos vários outros, tá? São todos descendentes de Abraão, tá? São todos eles descendentes de Abraão e fazem parte da origem, né, vamos dizer assim, genealógica de Jesus, tá? Sansão foi um juiz, né, do povo, no período que o povo hebreu teve juízes, eles não tinham ainda reis, já ali na região de Israel. E é um período que, de acordo com a Wikipedia, se estendeu, né, esses quase 400 anos aí, né, de 1390 até 1030 antes de Cristo. E Sansão foi um desses juízes, mas eu não achei uma referência histórica a respeito de quando foi que Sansão de fato viveu. Uma referência histórica do ponto de vista cronológico, né? Esse filme é um filme também que, por ser um filme de 2018, é um filme recente, né? Tem até alguns atores assim conhecidos. Eu não vou saber porque eu sou ruim para lembrar nomes de atores, mas, por exemplo, Billy Zane é famoso. Se eu não me engano, tem aquele cara que fez Crepúsculo. O cara que faz o Sansão, se eu não me engano, é um dos caras que fez Crepúsculo. E ele moderniza, porque tem muitos filmes desse Sansão e outros foram filmados na década de 60, né? E na década de 60, os filmes não tinham a mesma, vamos dizer assim, os mesmos recursos técnicos que existem hoje em dia, e muitos deles foram refilmados agora nos anos 2010, 2000 para cá, né? Muitos deles foram refilmados, e aí eu achei interessante assistir a história de Sansão, também um líder do povo hebreu que, né, tinha força nos cabelos, também é uma história que já faz parte do nosso imaginário popular, e ele casou-se com Dalila, que era uma filisteia, né, e houve ali uma traição e tudo mais, e ele também estava precisando libertar o povo hebreu de um outro povo dominante que eram os filisteus, né, que, para, por exemplo, nem entrar naquela nossa lista de povos que a gente se focou, né? Mas é um povo que tem muitas relações com os hebreus. Eu não assisti esse. Pois é, e eu assisti, se eu não me engano, foi na Netflix, mas eu pesquisei para ver onde é que ele está disponível agora, não achei. Não tem ele para alugar, não tem ele canto nenhum. Por isso que eu vou ter aqui, indisponível. Mas assim, se alguém por algum motivo achar em algum lugar, fizer questão de conhecer, tem uma versão nova do filme Sansão, tá? Bom saber que existe essa versão. Ai, querida. Chegamos no meu período histórico do coração preferido, que é a Grécia Antiga. A Ilíada é o livro mais antigo que a gente tem de registro literário, apesar de que ele foi escrito já depois de Cristo. Então, o que acontece? Homero viveu aproximadamente... Ninguém, assim, sabe exatamente quando foi que ele viveu, mas tem ali mais de 2.000 anos antes de Cristo. Tem gente que fala até 3.000 anos antes de Cristo, então, há muito tempo atrás. E ele... tem gente até que questiona se ele realmente existiu, mas eu sou da linha de que existiu, então eu vou colocar aqui como se existisse, tá? Mas isso não é um consenso histórico, isso é uma opinião minha, eu não tenho como, assim... É importante deixar isso claro, né? Que entre os historiadores, há quem acredite que ele existiu, há quem acredite que não. Mas essa história foi passada de modo oral, tanto a história da Ilíada quanto a história da Odisseia, que é outra história também do, teoricamente, Homero. E aí, só depois de Cristo é que sentaram para escrever. Então, foram muitos anos de tradição oral, então a gente acredita e sabe, né, que muito provavelmente muita coisa foi alterada. Homero, ele é mencionado por Platão, na obra de Platão, então isso faz também com que muita gente acredite que existiu, porque Platão, grego, antigo, já mencionava Homero, né? E, assim, é interessante, eu não vou entrar muito aqui no aspecto literário, porque senão eu vou passar a noite toda aqui.
E nosso objetivo nesse estudo agora é o histórico. Mas, assim, do ponto de vista histórico, qual a importância desse livro? É a primeira obra literária que a gente tem registro. E, apesar de que Homero, por ser um poeta, ele tem toda aquela liberdade poética, então ele não tem compromisso com a verdade, ele tem compromisso com a estética, com a obra, com a literatura. Apesar disso, auxilia a gente a entender aquele período histórico. Então, assim, por exemplo, ele traz a questão do politeísmo, apesar de que Platão critica Homero, dizendo que ele retrata os deuses de uma maneira que Platão acredita que não era dessa forma que aquele povo vivia a sua religiosidade, porque Homero traz na sua história intrigas entre os deuses se metendo em picuinhas humanas, e aí Platão fala, rapaz, é inadmissível, um deus está preocupado com picuinha humana, está sentindo ciúme, está sentindo inveja, então é uma crítica que Platão faz. Então a gente não sabe se isso foi apenas um recurso assim, literário que o Homero trouxe, ou se o povo realmente acreditava desse jeito, então não vale a pena olhar para a Ilíada com um olhar de que, assim, eu vou ler a Ilíada e vou entender aquele período histórico. Isso vai acontecer, porque a gente não tem como garantir que era daquela maneira, mas alguma coisa a gente consegue extrair. Então, de que, por exemplo, existia realmente esse pensamento politeísta dos heróis. Então, assim, quando ele constrói os seus heróis, a gente consegue perceber o que é que era importante naquele período. Então, os heróis homéricos, eles têm muita força, eles têm inteligência, mas tudo isso de força, de inteligência, são dons que eles recebem dos deuses. Então, os deuses inspiram, os deuses sopram soluções nos ouvidos deles, os deuses estão, durante todo o período, assim, envolvidos e influenciando tudo que acontece no livro. Importante dizer, eu não disse no início, porque eu estou aqui partindo do pressuposto, todo mundo sabe do que se trata a Ilíada, né? Mas a Ilíada, ela fala da Guerra de Troia, mas ela na realidade, é uma obra que retrata a fúria, a ira de Aquiles. Então, assim, a Guerra de Troia é aquela famosa história do príncipe Paris, que era o príncipe de Troia, que ele vai até Esparta e, chegando lá, ele rouba a mulher do rei, Helena, e traz para o seu reinado. Isso gera o estopim de uma guerra que dura 10 anos. E nesse livro, Homero retrata um ano dessa guerra, que foi o último ano, porque foi o ano em que Aquiles, que era o principal herói, no sentido assim, o herói dos aqueus, que é dos gregos, porque os troianos também eram gregos, eram todos helenos, né? Mas assim, daquele povo que era inimigo deles, era o herói mais forte, era o herói mais influente. Ele se revolta contra o rei e diz que não vai mais lutar. Então o livro ele assim permeia essa revolta de Aquiles contra o rei e vai até o final, o momento que Aquiles se reconcilia, não se reconcilia com o rei assim, mas ele resolve voltar a lutar, luta e eles vencem a guerra, né? E aí é interessante que ele constrói os seus heróis com base em valores morais. Não todos, mas alguns heróis, os principais heróis, eles têm, assim, virtudes muito bonitas. Então, assim, é um livro que eu particularmente gosto muito e acho que não recomendo a leitura porque não é um livro fácil de ser lido. Então, ele é bom ser lido com um objetivo. Eu sou estudante de letras, né? Me interesso por literatura, gosto de escrever, então para mim vale a pena ler. Mas uma pessoa que é de outra área e tudo pegar para ler, provavelmente não vai entender. É um livro que demanda assim um tempo, um investimento de tempo, de estudo. Você vai lendo e parando para entender. Não é um livro fácil de ler. Mas é importante assim saber que ele existe, saber do que se trata. Tem algumas palestras no YouTube que dão um geral assim a respeito desse livro. Nem todas são boas, mas dá para dar uma. Tem o professor José Molinácio, ele tem uma palestra maravilhosa, que aí é bem legal. Ele dá uma resumida, assim. Para quem quiser saber do que se trata, vale a pena assistir essa palestra. Pois é, e eu não vou nem falar nesse slide aqui, que eu vou falar do próximo, porque eu não li Ilíada e realmente, assim, sinceramente, eu não pretendo ler Ilíada. A não ser que eu realmente precise, beleza. Acho que deve ser, assim, uma experiência maravilhosa ler Ilíada, mas eu acho fundamental a gente conhecer a história do que tem naquele livro, porque, como ela falou, né? Gente, é um poema.
Assim, são versinhos que o cara vai contando essa guerra em versinhos, entendeu? Com a ira dos deuses e falando dos personagens, e aqueles personagens com os nomes muito doidos, né? E falando de um contexto cultural que a gente não conhece, né? Então, imagina. E só que, né, ao mesmo tempo, é uma coisa tão forte na história da humanidade, no imaginário da humanidade, que tem tantas expressões que vieram dessa história. Por exemplo, o que é o calcanhar de Aquiles? Por exemplo, entre como gregos e troianos. Por exemplo, o cavalo de Troia, né? Então, assim, o que são essas coisas que fazem parte do nosso vocabulário no Brasil hoje em dia? Talvez hoje em dia menos do que na época dos nossos avós, mas, assim, fazem parte ainda, né? A gente escuta falar essas expressões. E e aí, nesse caso, eu acho que as produções cinematográficas que foram feitas a respeito dessa história, que também a gente trouxe aqui duas, não são as únicas, existem várias outras, principalmente essas mais antigas, né? Mas a gente está focando nessas que são mais modernas, que são mais fáceis de a gente assistir hoje em dia, que são mais, vamos dizer assim, palatáveis para o nosso padrão de entretenimento, né? Há quem goste dos filmes antigos, mais clássicos e tal, tudo bem, mas eu sei que não é a maioria, né? Então, eu particularmente adoro filme com efeitos especiais, então eu gosto dos filmes modernos, eu sempre prefiro assistir os modernos. E a gente trouxe aqui dois, tá? Um é uma série, que é uma série, se eu não me engano, é original Netflix essa, né? É. Então, é uma boa notícia porque significa que está no Netflix e sempre estará. Tudo que é original Netflix é mais difícil eles tirarem do ar, né? As outras coisas, assim, tá disponível lá, mas pode ser que eles tirem a qualquer momento do cardápio deles, né? Então, retrata aí a Guerra de Troia, e é uma série com 8 episódios. Eu assisti, mas já tem um tempo. Eu assisti logo que lançou, foi lançado em 2018, né? Então, já faz um tempinho, eu quero realmente rever essa série com o olhar já, né, de estudando para contexto. E tem também, quer falar alguma coisa da série, Lila? Quero. Assim, essa história, para isso, conversa, né, dessa guerra entre gregos e troianos. Primeiro, assim, vamos. Essa palavra gregos é uma palavra que no Império Romano deram, mas eles mesmos, o pessoal que vive lá no que a gente chama de Grécia, eles não se consideram gregos, eles se consideram helenos. Aquilo ali é a Hélade, certo? Então, assim, porque vem de um herói heleno que deu origem àquele povo que vivia lá. Então, na realidade, o que a gente chama de gregos troianos eram os aqueus, que era uma parte de um descendente daquele herói, e os troianos, que era parte de outro descendente daquele herói. Então, assim, eles faziam parte de um mesmo povo, mas eram cidades-estados independentes que tinham as suas alianças e guerreavam entre si, mas, assim, em termos assim, de raiz genealógica, é a mesma deles, né? A língua também é a mesma? Agora, eu não sei se exatamente a mesma. Eu sei que era parecida, mas se era exatamente a mesma, eu sei que, assim, eles conseguiam se comunicar, mas estou na dúvida. O Junito de Souza Brandão fala do idioma, mas eu não estou bem lembrada agora. Assim, todas as cidades e estados eram exatamente igual, sabe? Não estou lembrando. Então, assim, a história dessa guerra não se sabe se existiu, não se sabe nem se Troia, se a cidade de Troia existiu. Um arqueólogo, recentemente, ele escavando, recentemente assim, eu acho que não sei se foi da década de 80, 90, ele escavando a região ali, ele encontrou uma cidade que ele acredita ser a cidade de Troia, e alguns historiadores fundamentam que essa guerra realmente existiu com base nesses encontros arqueológicos, mas tem muita gente que questiona isso, que não concorda, então, assim, não é um consenso também histórico. Tudo que se refere à Idade Antiga, há muita controvérsia, né? Assim, as pessoas é meio difícil de você bater o pé dizendo que realmente aconteceu. Essa série, ela é inspirada no livro, a Ilíada, mas não dá para assistir a série e achar que é do jeito que está no livro. Não mesmo. Ela realmente é inspirada. Então, tem muita coisa, por exemplo, Paris e Helena, apesar de que assim, a Helena é o estopim da guerra. O rapto dela foi que fez com que a guerra estourasse, apesar de que a gente sabe que esses estopins de guerra, até hoje em dia, a guerra nunca é por conta daquilo, né? Já existia uma briga de poder, já existiam interesses ali. Então, era assim, era o que estava faltando de pretexto. A realidade é essa, né?
Então, sempre que a gente ouve falar uma guerra que começou por alguma coisa, nunca é só por uma coisa. Sempre tem, né, mais interesses por detrás. Mas no livro de Homero, na obra dele, ele quase não menciona o romance de Paris e Helena. Paris, na obra, ele é relatado como um covarde, uma pessoa assim que não tem grande relevância, então ele quase não é falado. Helena também aparece pouquíssimo. Homero não deixa muito claro se eles têm um envolvimento amoroso, então na série coloca que eles se apaixonam e ela foge de livre espontânea vontade. Homero usa a palavra rápido, então como se fosse raptada. Tem um momento que Paris, e a série até mostra essa cena, ele luta contra Menelau, aí no meio que era o marido original de Helena, né? Aí no meio da luta ele sai fugido, e no livro ela dá um escalde nele, assim, ela chega e fala, você fugiu da mão do meu primeiro marido, e não sei o quê, dá uma, tipo assim, você não é digno. O que dá a entender de que ela não gostava dele, mas não fica muito claro isso. Então, a série, ela cria toda uma coisa em volta do amor deles dois, tal, que no livro não existe, sabe? Mas, Que, assim, enfim, aí entra uma coisa que vai se repetir em vários momentos, né? Porque quando a gente vai assistir um filme hoje em dia, ou uma série, a gente quer ver uma história de amor, a gente quer ver os apaixonados, a gente quer ver o herói superando as dificuldades e vencendo os inimigos e tal, né? Então, assim, esses são elementos que a gente precisa saber. Sempre que a gente está assistindo um filme, se o negócio pareceu, assim, aquela coisa muito extraordinária, entendeu? Daquele casal, daquela coisa, uma coincidência muito absurda, atenção, provavelmente isso é um recurso narrativo utilizado no filme para prender a atenção do espectador e para que a experiência de assistir o filme seja mais agradável, né? Mas não é necessariamente. Isso vale para essa história, como vale para todos os outros que a gente estiver analisando em todos os períodos históricos. E, assim, eu acho que o que fica de interessante desse filme que tem no livro e que eu acredito que é uma pista de como as pessoas viviam naquele tempo, como era a visão de mundo, é que os deuses, eles estão totalmente, assim, envolvidos na história. No filme que você vai mostrar ali, que é o filme Troia, com Brad Pitt, nesse filme já não mostra os deuses, né? A série mostra. E o livro é o tempo inteiro. Então, assim, nas reuniões entre os chefes de Estado, os deuses sopram coisa no ouvido deles. Você fala, aí Afrodite chegou e soprou no ouvido e tal coisa assim, assim. Às vezes um herói está dormindo e aí ele tem um sonho que é um deus revelando alguma coisa. Na batalha, os deuses desviam flechas de pessoas. Ele não quer que aquela pessoa morra. Aí a outra pega, lança uma flecha, ele vai lá e desvia a flecha. Tem até uma cena que uma deusa se fere no livro. Quando ela vai proteger um herói, ela acaba se ferindo. Eles são imortais, mas eles se ferem. Então, eu acho que mostra como que, naquele tempo, muito provavelmente, aquele povo atribuía tudo à divindade, né? Então, tudo que acontecia, se é uma grande ideia, foi um Deus que soprou, foi um Deus que inspirou, né? A pessoa se salvou de alguma coisa, foi um Deus que apareceu ali e salvou aquela pessoa e protegeu ela. Então, acho que mostra como é que se vivia, né, essa religiosidade. Mas acho que a gente não tem convicção disso, mas muito provavelmente. Então, aí, uma série que está disponível, quem quiser, mais uma vez, tá, gente? É para conhecer linhas gerais e não achar que é um retrato fiel do livro, tá? Então, mas dá para ter uma ideia, né? E também, quem não tiver tempo para assistir 8 episódios, pode assistir um filme de apenas 2 horas e 43 minutos, que é um filme longo para o tamanho de um filme, né? A gente nem tinha colocado inicialmente esse filme, mas eu achei interessante colocar porque ele dá um contraste interessante para a gente ver como a mesma história pode ser contada de formas completamente diferentes, utilizando recursos narrativos para prender a atenção do telespectador totalmente diferentes, né? Então, assim, do que eu me lembro, esse filme eu assisti já faz muitos anos, mas do que eu me lembro dele é que a história de amor entre o Paris e a Helena também é uma coisa, né, assim, super importante na trama do filme e tudo mais. Mas o retrato de Aquiles é muito diferente. Como Aquiles é retratado nesse filme, como Aquiles é retratado no seriado, né?
não só fisicamente, porque eu não sei o nome do ator que faz o Aquiles na série, mas é um cara negro, assim, né? E o Brad Pitt louro de olho azul, então, assim, geograficamente, né? Etnicamente completamente distintos, mas até mesmo de. Então, uma pergunta que eu queria te fazer. Por acaso, no livro, alguém cita alguma coisa de um par romântico de Aquiles, ou é só mesmo o pessoal colocou no filme e na série pra gente ficar Não, entretido? tem. Tem um par romântico mesmo. Ele se revoltou com Agamenon, com o rei, porque Agamenon roubou a escrava dele, que ele, né, a mulher que ele gostava. Então, o livro todo gira em torno disso, da revolta dele por conta desse. Ele roubou a mulher dele, né? Isso. Tem sim, né? Então, assim, e também porque eu gosto dos atores que fazem esse filme, tá? O Orlando Bloom, que é o que faz o papel do Paris nesse filme, ele também é um pouco covarde, retratado dessa forma como você falou, né? E está disponível para alugar no YouTube Filmes, né? Google Play Filmes, / YouTube Filmes, enfim. Já é um filme mais antigo. Na minha adolescência, eu assisti esse filme assim, umas 10 vezes. Porque, enfim, né? Brad Pitt é Brad Pitt. E não só por isso, que eu gosto muito desse período histórico, realmente, há muito tempo. Eu também acho, é uma coisa que desperta, né, a imaginação. Eu também assisti esse filme, acho que mais de uma vez já, mas já faz muito tempo. Tô querendo reassistir quando eu tiver oportunidade. Então, assim, localizando no tempo, se a Guerra de Troia tiver acontecido, ela aconteceu aí por volta desses 1300 antes de Cristo, né? Se, assim, o que se tem de pista, tá? Sempre lembrando isso. E aqui é um filme de fantasia mesmo, né? Assim, que eu achei meio por acaso no Prime Video. E a gente conversando, né, quando a gente estava lendo a República, a Lila contou algumas coisas a respeito da história do Odisseu, alguns detalhes, né, da história do Odisseu, que eu não sabia. E quando eu vi o nome desse filme, me chamou a atenção. Eu falei, deixa eu assistir para ver qual é, né? E então, a Odisseia é um poema épico também, né, atribuído a Homero. Então, na sequência do que a Lila falou sobre a Ilíada, né, a Guerra de Troia, né, durou 10 anos, né? E depois, Odisseu era um rei grego, né, que era aliado do rei Menelau, que era o pessoal do lado dos aqueus, né, como a Lila explicou, e estava lutando contra Troia. E ele foi um dos grandes heróis nessa guerra também, porque foi ele que deu a ideia de criar o cavalo de Troia, né, de colocar os guerreiros dentro do cavalo, dar como um presente, aí eles colocaram dentro da cidade, depois, enfim, aí uma infiltração bem básica para quem vai assistir Troia. Mas, enfim, é importante para a gente saber a conexão entre os personagens. Então, o Odisseu, depois disso, e ele era apaixonado pela mulher dele, depois ele pode até falar alguma coisa melhor, né? Muito apaixonado pela mulher dele, né? Penélope e tal, e queria voltar para a casa dele, que ficava na ilha de Ítaca. E perdeu-se. Viveu diversas aventuras. Ele passou 10 anos, ou seja, passou 10 anos numa guerra que ele nem queria lutar direito. Não tinha nem muito motivo para lutar, estava indo porque era o dever dele. Ele tinha dado a palavra para o rei que ele ia ser aliado, né? Tinha feito essa aliança, mas querendo voltar para casa o tempo inteiro. E depois passou mais 10 anos tentando voltar para casa. E a Lila tinha comentado que tinha um período que ele tinha ficado meio que aprisionado numa ilha. E aí, quando eu vi esse aí da Ilha da Neblina, eu falei, deixa eu assistir. Aí eu assisti, depois, batendo aqui um papo outro dia sobre esse filme, eu vi que o filme ele é, assim, um pupurri, sabe? Um pupurri, porque a Ilha da Neblina é uma ilha onde mistura mitologia grega, que eu acho que tem algumas coisas que são como na mitologia contada, mas não é como tem no livro, né? Totalmente. Eu não estou lembrando agora o nome dos personagens, mas eu sei que o Odisseu ficou 7 anos numa ilha que tinha uma mulher que era apaixonada por ele, meio que deixava ele meio que preso lá, até que depois ele convenceu a ele ir embora, né? Nessa Ilha da Neblina, não sei quanto tempo se passa, e tem uma mulher lá também, mas ela é Perséfone, que está presa na ilha porque ela tinha feito alguma coisa, ela é filha de Zeus, né? Uma deusa, filha de Zeus, que ficou aprisionada na ilha porque ela fez alguma coisa com Hades, e aí ela ficou presa lá.
E aí ela tem uns filhos, que são essas criaturas, esses monstrinhos que tem aí no cartaz, são filhos dela. Então, assim, são coisas que não tem, parece que não tem nada a ver com a Odisseia. Não tem Perséfone na Odisseia, não tem esses monstrinhos, mas o personagem principal do filme é o Odisseu, e o Homero, ele vira um personagem que está acompanhando o Odisseu e a tripulação do navio dele, entendeu? Contando a história e anotando tudo, como se ele estivesse ali pessoalmente, e no filme depois ele conta que o Homero se juntou ao Odisseu para narrar essas aventuras depois da guerra, já depois da guerra. E aí, essas coisas que você falou sobre como os deuses se comunicam, né? Então, tem um sonho, os deuses sopram no ouvido uma solução e não sei o que, tal. Então, o filme, ele retrata a narrativa dessa maneira. Então, os fatos do filme, eles são, vamos dizer assim, vagamente semelhantes às coisas do livro, mas não são as coisas do livro. É uma outra história, entendeu? Mas com os mesmos personagens e com coisas que acontecem de uma forma um pouco parecida, que lembra o que está na Odisseia, né? Mas, enfim, eles estão no navio, o navio quebra, fica na ilha, depois sai da ilha, a Deus Atenas ajuda, a Deus Atenas participa ativamente, né, da história, né, do filme, desse jeito que você falou, que eles estão no livro, né, na Ilíada participando. Aí, quem quiser assistir, é um filme, assim, de aventura, fantasia, não dá para ter muita noção, assim, dizer, isso aqui é uma parte. Não, mas ele cita coisas que, se você tiver um conhecimento, assim, mínimo a respeito do que é a Ilíada e do que é a Odisseia, você consegue situar e juntar umas pecinhas para poder entender melhor o filme. Eu ainda não li a Odisseia, sei alguma coisa da história porque me interesso em estudar, mas eu ainda estou concluindo a Ilíada, e a minha próxima leitura será a Odisseia, né? Mas no YouTube tem uma palestra muito boa da professora Lúcia Helena Galvão, da Nova Acrópole, que ela fala desse livro, Odisseia, do Homero. E tem uma palestra dela também que fala das heroínas gregas. E ela vai falar do papel da mulher nesse lugar de heroína. E ela fala de Penélope, a mulher de Odisseu, que também vale muito a pena. Então, assim, quem quiser ter um vislumbre desse livro, principalmente assim da questão do que ele traz de simbologia, de reflexão filosófica, vale muito a pena assistir essas palestras da professora Luciana. Muito bom. Bom, avançando no tempo, temos mais um filme inspirado na história do povo hebreu retratada na Bíblia, né? Que é um pedacinho da vida de Davi, né? Davi foi o segundo rei de Israel, né? Não tenho certeza agora se foi o pai dele, eu acredito que foi o pai dele, né? Unificou ali as tribos para poder, depois dos juízes, eles passaram a ter reis mesmo, né? E Davi foi um grande rei de unificar as 12 tribos, né? E pai de Salomão, que foi o maior rei dos hebreus, né? Que realmente não só uniu, como pacificou as 12 tribos, porque na época de Davi ainda existiam alguns conflitos, né? E eu esqueci agora o nome do pai de Davi, do rei que veio antes de Davi, mas foram esses... Mas o rei que veio antes de Davi não era pai dele, não. Não era pai dele, não, né? Não era, não. Pois Davi, ele foi ungido por um profeta, mas ele era pastor. Exatamente. Exatamente, porque é essa história que conta nesse filme. O Davi, ele era filho de um pastor e ele era o filho mais novo, então era tipo assim, na hierarquia das coisas, ele era o mais, vamos assim, o que tinha menos direito a qualquer coisa. Então ele nem morava na casa com todo mundo, ele morava junto com o rebanho, né? E a função dele, e ele se dava por satisfeito com isso, era cuidar daquele rebanho do pai dele, né? E aí veio esse profeta que teve uma visão de que Davi seria o rei de Israel, né? E levou ele. Aí no filme, ele pega Davi, leva para um lugar, eles ficam fazendo tipo um treinamento, assim. Tipo, imagina assim, um crossfit para preparar para você vencer uma guerra contra um povo muito poderoso, que eram os filisteus, que estavam oprimindo o seu povo assim, há muito tempo. Mas é muito interessante a forma como ele vai fazendo o treinamento, é bem interessante mesmo. Até Davi ir se construindo, né, como uma pessoa que, pela fé,
né? Eu estou falando aqui como o livro retrata, tá, gente? Não sei como essa história é retratada na Bíblia, não tenho a menor ideia de como essa história é retratada na Bíblia, né? Mas pela fé, Davi acreditava, e ele era bem mirradinho, assim, bem, o ator, né? Bem pequenininho, bem mirradinho, e conseguiu fazer coisas, assim, impensáveis durante esse treinamento dele, para poder depois ele concluir o treinamento e, de alguma forma, que o filme não conta com muitos detalhes, ele se aproxima do rei. Esqueci o nome do rei. Tem aqui o nome do rei nesse sinopse? Não tem. Mas este rei estava sendo ameaçado, né, pelo povo filisteu, e tinha no filme, um determinado momento, um dos guerreiros, o mais famoso guerreiro filisteu, que era Golias. E Golias, ele era, digamos assim, tido como um gigante, né? Mas no filme, e pelo que eu li, né, também, ele era como se fosse um homem muito grande, muito forte, muito poderoso. Não era necessariamente um gigante, gigante, né? E ele desafia, né, um guerreiro hebreu que fosse lá lutar com ele. E o único que se habilitou, teve uma hora que o próprio rei, no filme, o próprio rei se habilita aí, né? Mas Davi pega e vai. E daí ele pega e vai e consegue vencer, né? Então, contar essa história só até aí, né? O filme não vai além disso na vida de Davi, né? Vai desse período que ele era pastor até ele vencer Golias. Eu achei bonitinho assim a história de assistir, achei o filme, apesar de ser um filme de baixo orçamento, assim, dá para ver, né, que não é uma mega produção, mas é um filme que eu achei interessante. A história me prendeu, né? Assim, é um filme de 2014 e está disponível no Prime Video. Vai passar, eu não assisti o filme. Então, Portões de Fogo. Esse é um livro do autor Steven Pressfield, que ele conta aquela famosa Batalha dos 300 de Esparta, que é uma batalha que aí sim tem registro histórico, realmente aconteceu. E claro que não do jeito que está no livro, porque esse livro é um romance histórico, né? Então você tem toda a liberdade do autor de poder enfeitar aí a história. Mas vamos entrar aqui um pouco na história da Grécia. Os povos gregos, como eu falei quando estava falando ali da Guerra de Troia, né? Eles viviam em cidades-estados, então eles tinham a mesma raiz genealógica, pertenciam ao mesmo povo, eles sabiam disso, que pertenciam ao mesmo povo, mas eles viviam brigando entre si, havia muita guerra ali, né, entre eles. Acontece que o Império Persa, ele estava em expansão, crescendo, e começou a querer dominar ali a Grécia, né? E aí, essas cidades-estados, elas se reuniram, resolveram se unir contra esse inimigo em comum, que eram os persas. E aí, dessa união, teve essa guerra, que é a guerra dos guerras médicas, que chama. E aí, nessa guerra, tiveram algumas batalhas, alguns momentos, mas, assim, o momento mais conhecido foi essa batalha das Termópilas, que chama, né? Que foi um momento em que, assim, os persas eles estavam chegando para invadir. E aí o rei Leônidas de Esparta, ele foi na frente com 300 guerreiros de Esparta, mais alguns guerreiros aliados ali deles, para frear um pouco aquela chegada dos persas, para dar tempo de Atenas, com os seus aliados, se organizar e poder enfrentar. Então, assim, o rei Leônidas, ele já foi para a guerra sabendo que ia morrer. Porque, assim, a missão deles foi assim, retardar, né, a marcha do exército. Fazer com que o povo ganhasse tempo. Mas ele foi muito heróico com isso. Assim. E, realmente, Atenas venceu a guerra, o povo grego venceu o Império Persa, graças a essa batalha onde eles perderam, né? E quase todos morreram. E nesse livro do Pressfield, ele conta a história dessa batalha. Então, assim, ele conta a história de um menino com 10 anos de idade que tem a sua cidade invadida, seus pais morrem, a cidade toca fogo, e aí ele decide que vai se aliar ao exército espartano, que é outra cidade-estado, não é a cidade-estado dele,
para poder lutar contra aquele povo que matou os pais dele, a cidade dele, e esse povo era inimigo do exército espartano. Não eram os persas, não, mas era um dos inimigos. E aí ele vai para Esparta, ele novinho, chega lá com 14 anos, então ele passa 4 anos aí com diversas dificuldades até conseguir chegar em Esparta. Chegando lá, ele se alia ao exército e ele se consegue, assim, viver muito bem em Esparta. Ele se adapta muito bem ao costume espartano, e aí se casa com a mulher espartana e serve a esse exército. E aí ele vai contar a história, e ele conta como eram que os soldados eram treinados, né? Os soldados de Esparta. Ele conta como era a cultura, como era o lugar da mulher na sociedade ali. E é muito legal esse livro, porque ele é fruto de um estudo do Pressfield profundo, apesar de que, assim, claro, repito, é um romance histórico, então não é tudo do jeito que ele falou, mas, assim, ele retrata muito bem, ele ilustra muito bem esse período histórico, ilustra muito bem essa cultura, porque a gente sabe muita coisa da cultura ateniense, porque é de onde vêm os filósofos, era onde tinha aquele glamour, toda aquela coisa. Mas dos espartanos, muitas vezes a imagem que fica é do povo inimigo, porque era o povo inimigo de Atenas. Mas eles tinham as suas virtudes, sim. Eles tinham, assim, muitas coisas boas que esse livro traz, assim, de disciplina, de entrega à comunidade. Então, era um povo, assim, criado para se sacrificar em detrimento do bem comum. Então, assim, tem vários momentos muito bonitos nesse livro, mas um momento assim muito interessante é um dos, né? Ele falando das mulheres, né? Ele fala, olha, Helena, lá de Homero, que já é 2000 anos para trás, ela foi raptada por Paris porque ela era a mulher mais bonita que existia e ela era espartana. E por que as mulheres espartanas são as mais bonitas se as atenienses vivem enfeitadas e vivem cheias de maquiagem, cheias de ouro? As espartanas não têm nada disso. Elas não usam ouro, não usam maquiagem, são extremamente simples. Mas a beleza da mulher espartana está, ele fala, na sua saúde, porque elas recebiam treinamento do exército, elas serviam também ao exército, as mulheres. Então, elas tinham todo aquele treinamento físico, então tinham saúde. E a beleza da mulher espartana está principalmente na sua postura e na sua, nos seus valores, na firmeza da sua moral, no se doar para a sua família, no se doar para a cidade. Então, é muito legal, assim, ver uma perspectiva diferente. Ele deixa o tempo todo claro, assim, quanto que a simplicidade era, como é que eu posso dizer, valorizada em Esparta. Então, era um valor, era um princípio muito importante para aquele povo, era o princípio da simplicidade. É um livro muito legal, sabe? Aí ele fala também, assim, alguma coisa dessa cultura, assim, de não enriquecer, não dar tanto valor a ouro, porque quanto mais a cidade enriquece, mais inimigo ela atrai, né? E então eles valorizavam mais assim o treinamento das pessoas, o desenvolvimento, a educação das pessoas, sabe? Não a educação intelectual, como em Atenas, né? Uma educação dos valores, assim. É muito legal. Ilustra uma leitura legal. Eu demorei um pouco para conseguir associar os personagens, porque são nomes muito diferentes, sabe? E alguns nomes são parecidos, então, assim, até você entender quem é quem, eu demorei um pouco. Mas depois que eu entendi isso daí, a leitura fluiu, assim, e é um livro que eu gostei muito de ter lido, muito mesmo. Só para a gente, para mim, na verdade, né? Não sei se você vai ter isso claro, mas para mim ainda não está claro, na linha do tempo, se essas guerras médicas, porque eu sei que também essas guerras, tem algumas guerras antigas que são famosas, né, que a gente ouve falar. Tem as guerras médicas, tem as guerras púnicas, tem a Guerra do Peloponeso. A Guerra do Peloponeso era uma guerra entre Atenas e cidades aliadas a Atenas e Esparta e cidades aliadas a Esparta. E foi uma guerra também muito importante na história da Grécia Antiga, né? Essa guerra já contra os persas, na época de Xerxes, de Dario e tal, foi depois da Guerra do Peloponeso. Antes. Foi antes? Foi antes. Essa guerra, ela aconteceu, e aí o que acontece? Atenas venceu a guerra. Então, o povo grego venceu a guerra e tudo certo. Aí, depois que isso aconteceu, eles se uniram
contra um inimigo comum, que eram os persas, e aí depois Tá. disso venceram a última. Aí, depois que eles venceram isso, eles não mantiveram a união. Eles foram se afastando e perdendo contato e voltaram a ser inimigos, Atenas e Esparta. E nesse voltar a ser inimigos foi quando teve a Guerra de Peloponeso. A Guerra de Peloponeso foi depois. Foi a guerra que teve depois dessas guerras médicas. Entendi. E aí foi já um período ali de Platão e tal. Que é uma coisa que é interessante naquele livro que fala, que eu estou lendo a respeito das sociedades internacionais desde a antiguidade, né? E ele coloca o sistema grego exatamente como sendo um sistema extremamente fluido, né? Ele é muito complexo de entender exatamente por conta disso, porque as alianças elas se fazem para um determinado contexto e depois elas se desfazem, né? Então, acompanhar os detalhes não é simplesmente assim, Esparta e Atenas eram amigas ou inimigas. Não, tiveram momentos que elas eram aliadas, tiveram momentos que elas eram inimigas, tiveram momentos que elas se mataram, tiveram momentos que, né, existia ali uma rivalidade entre as principais cidades-estados gregas, né, de hegemonia. Elas eram duas como se fossem hegemônicas, né, que tinham suas cidades satélites, assim, fazendo uma comparação muito grotesca, né? Durante a Guerra Fria, por exemplo, tinha os Estados Unidos com os países, né, que orbitavam em torno dos Estados Unidos e a União Soviética com os países que orbitavam em torno da União Soviética. Então, durante um período na Grécia Antiga, tinha esse tipo de rivalidade, claro que numa escala que não era uma escala mundial, né, mas numa escala regional para o mundo helênico. Mas, e até para localizar tudo isso no tempo, assim, a gente está trabalhando ainda nisso, né? Eu achei interessante. E também, assim, só para lembrar que isso tudo que a gente está falando, né? Esse período aqui de expansão dos persas, e eles chegando ali a tentar conquistar as cidades gregas e tudo mais, Roma já existia, tá? Roma ainda estava no seu período de república, né? Que Roma teve três fases, né? Teve um período de monarquia, teve um período de república e depois teve um período de império, onde tinha os imperadores, né? Eram sistemas, vamos dizer assim, políticos diferentes. E o que a gente vai falar e vai encontrar mais coisas de Roma é do período de expansionismo imperial, né, que começou no final da República, mas se consolidou mesmo durante o Império Romano. Por isso que a gente costuma mais falar do Império Romano. Mas existiu a República, existiu a monarquia também. E nesse meio tempo, os egípcios, eles já estão assim, eles ainda existem, eles ainda são extremamente influentes, eles estão fazendo relações comerciais e culturais, intercâmbios culturais, são importantes para diversas cidades gregas, né? Eles são tidos como fonte de inspiração de ideias, são admirados culturalmente, mas militarmente eles já não são tão fortes, então eles já começam a perder um pouco da autonomia que eles tinham, tanto que não vou saber dizer se foi mais ou menos, se eu estou falando isso no momento exato na nossa cronologia, mas os egípcios eles foram dominados também pelos persas. Mas como a gente está falando dos persas aqui, eu acho que vale a pena falar, né? Que então os persas eles viviam ali na Mesopotâmia e se expandiram territorialmente, dominaram outros povos, inclusive o Egito, né? Então tinha ali um esquema de como se fosse uma suzerania entre o Egito e o povo persa, né? Então, o rei persa, ele era também faraó do Egito. Ele era a mesma pessoa, ele tinha dois cargos, como se fossem, né? Mas o Egito ainda continuou a ter a sua, vamos dizer assim, sua unidade nacional, se a gente puder usar esse termo, mantida como Egito, ainda tinha o cargo do faraó, ainda existia. Ele não simplesmente anexou, né, ao Império Persa, mas tinha essas relações entre os povos antigos também é um quebra-cabeça bem assim complexo que a gente está assim aos poucos tentando se familiarizar, né, para entender quando tem uma guerra, quando tem uma conquista, uma dominação, que a gente tem que, vamos assim, ter muita calma nessa hora, na hora de examinar, porque não significa que aquele povo não se acabou, porque a gente ainda vai falar de Cleópatra, né? A gente ainda vai falar de Cleópatra bem mais na frente. Mas eu acho importante nesse momento fazer essa pequena observação. Aí, esse período dessa guerra, aí foi no período da República Romana, né? E Cleópatra viveu também, foi no período da República, mas no final da República, início do imperialismo, foi o movimento lá que ela participou, né, ativamente.
Uhum. E aí, eu estava só confirmando aqui o período de expansão, de conquista de Alexandre já foi ainda depois desse aqui de 490, né? Que a gente está na Batalha das Termópilas em 490 a.C., e Alexandre já foi ali quase 100 anos para frente. É isso mesmo? 331. 331. Ou seja, alguns anos para frente, né? Aí, assim, depois de toda essa reflexão, essa história maravilhosa que ela falou, desse livro, que eu fiquei com muita vontade de ler, mas ainda não li, o que eu tenho para contribuir a respeito desse assunto é que, se você estiver querendo, assim, compatibilizar os seus interesses sobre história antiga, né, e essa coisa da cultura grega, né, uma coisa assim histórica e tudo mais, com os interesses sanguinários de ação e aventura de do seu irmão, do seu pai, do seu namorado, de alguém, você pode, eu falei todos homens porque normalmente são homens, você pode sugerir o filme 300, que é um filme foi muito famoso, né, assim, teve bastante repercussão quando ele foi lançado no cinema. Ele é um filme já relativamente antigo, né, de 2007. É um filme que ele conta, ele é inspirado, na verdade, num quadrinho. Então, assim, essa história, né, da batalha das Termópilas, no desfiladeiro das Termópilas, da guerra, né, dos 300 de Esparta, ela inspirou diversas coisas, inspirou esse livro que a Leila falou, inspirou a criação de um quadrinho, né, um HQ, e em 2006, né, foi dirigido por um cara que é famoso na época nos meios cinematográficos, que é o Zack Snyder, né? Então, o Zack Snyder, ele além desse filme 300, ele fez outros filmes. Se eu não me engano, ele fez esses Batman, esses filmes da DC, né, de super-heróis da DC Comics. Então, ele é ligado aí a esse universo de quadrinhos também. E esse filme, ele tem uma das coisas que mais chamou a atenção, ele conta exatamente essa batalha, né? Então tem ali os personagens principais, né? O Rei Leônidas, o Rei Xerxes, inclusive, é um personagem um pouco esquisito, né? Assim, eu achei bem esquisito, mas ele é interpretado pelo Rodrigo Santoro. Então, um ator brasileiro aí fazendo partes em filmes hollywoodianos, né? E ele chamou a atenção pela estética de quadrinho. Então, você tá aqui e de repente tem um frame que congela e aí tem o sangue esparramando como se fosse realmente um quadro da história em quadrinho, né? E o pessoal gostou. E é do mesmo criador do Sin City, né? Que também é um filme dessa mesma... É bem violento, assim, em termos de... Quem não gosta de coisas assim com muito sangue, não recomendo, né? Censura 16 anos. Aí tá disponível ele hoje na Netflix. E tem não é uma continuação, mas é um outro filme, como se ligado a esse dos 300, que fala da origem do Império. E aí eu realmente não assisti, né? Porque eu não sei, pelo que eu entendi, ele fala do período anterior, né? Falando já de Esparta e do Rei Leônidas como sendo, né? Do rei não, do general, né? E já tem 2 300 aqui na Netflix. Então, é isso, tem o que é a origem do Império. Esse A Origem do Império essa é um filme mais recente, mas que conta como se fossem os antecedentes dessa batalha. Ah, entendi. Entendeu? Esse eu não assisti ainda. Mas que, enfim, dá para tentar Quero conciliar assistir, alguma não coisa. tem não, 300. Pois é, dá para você visualizar o que é uma batalha de um exército, tipo assim, gigantesco contra 300 homens num desfiladeiro, né? E a estratégia militar, você consegue visualizar um pouquinho, apesar de não ter a menor ideia do quanto esse filme foi baseado em algum fato histórico, de fato. Tá? Não cheguei a pesquisar esse filme, assisti. Eles conseguiram atrasar o exército em 7 dias, uma semana. E Pois era é, uma diferença absurda de quantidade. E o exército persa, ele só conseguiu vencer essa batalha porque eles conseguiram infiltrar uma pessoa, eles conseguiram infiltrar, não, eles conseguiram subornar uma pessoa do exército espartano que mostrou um caminho alternativo para eles chegarem lá e ajudou eles a derrotarem. Mas, assim, é um feito muito impressionante, né?
Pois é. Ah, o filme conta esse feito, tá? O feito acontece de fato, só que ele conta, tipo assim, né? O Xerxes montado num elefante, ele é quase que uma criatura meio assim, meio que um deus, entendeu? Assim, a maquiagem, figura, todo mundo, né? Os romanos, os gregos são gregos mesmo, assim, mais parecido com gente, né? Apesar de parecerem quase que deuses também, porque são tão fortes, são tão incríveis, né? São tão parecidos com aquelas estátuas que a gente vê. E vale a pena, assim, né? Agora, só uma coisa sobre o livro. Você falou aí, eu me lembrei. É bem sangrento também, tá? Se a pessoa for uma pessoa assim, com muita Sensibilidade. sensibilidade, está sujeito a não gostar. Ele tem cenas bem fortes. Inclusive, assim, trabalhando com filmes, né, assim, eu acho sempre importante a gente colocar, né, divulgar, olha, todos os filmes têm uma classificação indicativa e eles têm ali uma questão de cenas fortes e tal, ele tem um aviso, né, eles avisam. Nós aqui, eu me considero até uma pessoa bem resiliente para esse tipo de coisa, eu tenho o meu limite, né, mas, assim, eu assisto filme violento, eu assisto filme que tem, assim, com o objetivo de tentar entender uma coisa histórica, né, eu até assisto, e acho até legal algumas coisas, mas não tanto só a violência pela violência ou a explosão pela explosão, né, apesar de que eu entendo que tem gente que gosta de ver a explosão pela explosão e tudo mais, mas aquelas coisas bem mentirosas, né, então, assim, todas as indicações que a gente está colocando aqui, vocês, por favor, tem coisas também mais ou menos insinuações sexuais também, tá? Então, muito cuidado, não recomendamos essa lista para qualquer pessoa de qualquer idade. Então, esse livro é um livro muito querido, muito especial para nós. Foi nossa primeira leitura compartilhada, né? Que nós lemos juntas e tentando entender um pouco melhor, né? E foi muito interessante ler esse livro e estudar um pouco mais sobre as ideias de Platão, né, ideias tão fundacionais para a nossa sociedade ainda hoje, um livro antiquíssimo, mas extremamente atual, né, assim, um livro de 2.500 anos e extremamente atual. Faria aí mais alguma coisa? Então, assim, é um livro que vale muito a pena ser lido, no meu ponto de vista. Talvez ele seja um pouco desafiador para algumas pessoas. A maneira como nós lemos eu achei muito boa, porque a gente tinha o auxílio uma da outra, e a gente lia ao vivo, eu e Lívia, né? A gente entrava todo dia às 7 da manhã, lia o livro, e assim, se a gente tivesse alguma dúvida, a gente parava para tirar essa dúvida. A gente usou o Google em alguns momentos, né? Pedimos auxílio aos universitários, mas assim, vale muito a pena ler. Também não é um bicho de sete cabeças, não é nada impossível. É um livro assim, se chegar alguma coisa que você não entende, você consegue seguir o barco e continuar, e outras coisas você vai entender, né? E assim, é um livro que ele traz reflexões muito interessantes que são atuais, né? A respeito da justiça, a respeito, ele começa falando da velhice, depois da justiça, e ele, assim, o livro todo ele fala da justiça, mas falando da justiça, ele fala de tudo um pouco, de tudo um tanto, né? Ele fala de maternidade, ele fala de amor, ele fala de tanta alimentação, ele Como fala se faz uma cidade, como faz na cidade, todos os o tipos de governo que exército. você imaginar, né? Um exército, aí ele fala assim da natureza humana, ele fala que dentro do todo ser humano vivem três coisas, três seres, né? Tem um monstro de quantas cabeças? Três cabeças, era? Três. Três cabeças, um leão e um homem, né? E que aí a gente tem que saber quem é que a gente está alimentando. Se a gente vai alimentar o homem, se vai alimentar o leão ou se vai alimentar o monstro. Mas mesmo quando a gente alimenta o homem, a gente tem que saber que o leão e o monstro, eles têm sua serventia, né? Porque você não vai viver só de filosofia, de leitura, de De abstração. Você tem que racionalidade, né? comer, você tem que dormir, você tem que, né? Tem momentos que é importante também dar uma... A gente não vai viver só... Tem momentos que tem que ter um lado monstrinho ali para impulsionar uma ação e tal. Então, assim, é importante
saber da existência simbólica, digamos assim, né, desses nossos lados, para poder saber quem a gente está alimentando e saber que o leão e o monstro devem servir ao homem. Então, a gente deve fazer o uso deles de forma consciente, né? Então, assim, isso é um mínimo de tantas pérolas que tem nesse livro. O básico do básico. A Alegoria da Caverna está nesse livro, contextualizada, completa, né? Então, assim, o que ele fala a respeito da educação e da busca da verdade, como é que a gente pode fazer para tentar alcançar a verdade, né? O que é a verdade, que caminha junto com a justiça, e, enfim, é riquíssimo. Esse livro é, assim, riquíssimo. Realmente é uma leitura desafiadora, mas que compensa muito. Também porque a versão a tradução, porque tem traduções e traduções, né? E a tradução que a gente pegou, a gente buscou uma tradução que fosse mais, vamos dizer assim, mais reconhecida, mais próxima do original e tudo mais, mas pode ter uma versão que também seja mais uma linguagem mais simplificada, né? Porque tinha palavras que no português a gente não conhecia, e tipo assim, bola pra frente, vamos ver se a gente entende mais na frente, a gente não entendia, vai e volta. Mas eu acho que tudo é assim, né? Às vezes, assim, você tá assistindo um filme legendado, a legenda foi muito rápida, você não vai parar de assistir o filme porque a legenda foi muito rápida, você vai continuar assistindo o filme para tentar entender mais na frente o que você perdeu. Qualquer coisa você vai assistir o filme de novo, né? E eu gosto de assistir filme várias vezes, eu gosto de ler livros também mais vezes do que é só uma vez, mas livro, como demora mais, eu tenho menos oportunidade de fazer isso, né? O filme é mais rápido. E eu gosto de assistir mais de uma vez, e toda vez que eu assisto de novo, eu aprendo mais, eu entendo melhor aquilo que estava sendo falado. Então, você ler um livro e não entender tudo de primeira, é normal. Para mim é normal. Antes de começar essa live, eu abri um resumo que a gente fez, né, de 26 páginas do resumo, né? Aí só no início, assim, eu encontrei uma coisa legal, destaquei e vou falar aqui um trecho, né? Que Sócrates fala: se fizermos mal a um cavalo, vamos piorar o seu desempenho. E com seres humanos não é diferente. Então, se a gente fizer mal a uma pessoa, a gente vai piorar o desempenho dela, né? Se fizermos mal a uma pessoa, estaremos contribuindo para o seu declínio, independente dela ser boa ou má. Do contrário, se fizermos o bem, contribuiremos para a sua ascensão, e que compete ao homem justo fazer apenas o bem, pelo compromisso com o ser humano à sua frente. Em nenhuma circunstância será justo causar dano a qualquer pessoa. Isso é um trechinho para dar um gostinho do que é a República de Platão. Ou seja, aí ele abre uma portinha para reflexão a respeito do como funciona o sistema de aplicação da justiça, né? O que você faz com as pessoas que precisam ser punidas, né? Como punir uma pessoa. Muito interessante, é muito interessante esse livro, gente. E é um livro inserido aí nesse contexto, né? Dessa época, que todas essas histórias fazem parte dessa mesma época, tá? Alexandre, acabei de falar de Alexandre, né? Bom, eu assisti esse filme, mas faz muito tempo que eu assisti esse filme. E quer falar? Pode falar. Pode falar. Eu ia falar mais da Macedônia, né? Porque, assim, a Macedônia, né, era um povo, os macedônios, eles viviam também em cidades-estados, em regiões, assim, muito similares ali naquele Mediterrâneo. Então, teve um determinado momento que eles começaram a também ter disputas com outros povos que viviam ali, né? Porque era uma região que tinha bastante gente vivendo, não era tudo muito unificado. E o período, né, desse povo é muito maior, mas muito maior do que o reinado de Alexandre. Mas Alexandre, que é Alexandre III, ele é Alexandre III, o Grande, né? Teve outros Alexandres antes dele, foi o mais marcante, né, da história desse povo, porque ele conquistou um território muito grande, muito rápido. Ele se tornou um rei muito jovem, né, nos seus 20 e poucos anos, e fez um processo de conquista que era uma conquista militar, mas que, ao mesmo tempo, ele dava bastante, vamos assim, autonomia para os povos serem quem eles eram, né? Deixando as culturas locais funcionarem no seu modus operandi normal. Ele não vinha e impunha tudo, né? Assim, de uma vez. Então, esse é um tipo de conquista daquela conquista, porém, conquistou, mas não significa que acabou o Egito, né? Ele conquistou, Alexandre conquistou o Egito, né? Inclusive, criou uma cidade no Egito chamada Alexandria,
que se tornou depois capital do Egito, né? E era uma cidade muito importante, uma cidade de encontro. A biblioteca de Alexandria, que pegou fogo não sei quantas vezes, era um lugar assim muito rico em termos de conhecimento, porque tinha gente de tudo quanto era canto daquele mundo, né, antigo, que ia lá e compartilhava conhecimento. Então, assim, floresceu muita coisa, né? E, assim, é interessante estudar Alexandre, especificamente, porque ele, na época, ali a Macedônia, ela é bem próxima do que a gente chama de Grécia, né? Daqui de Grécia Antiga. Eles tinham, inclusive, um idioma muito semelhante, mas eles eram considerados bárbaros porque eles não tinham a mesma, aquela raiz genealógica, não eram descendentes do tal do Aroeleno, eram considerados bárbaros. E quando ele conquista a Grécia, ele não chega lá, vocês passaram a vida toda chamando a gente de bárbaros, tentando, discriminando a gente, agora eu vou experimentar com vocês. Ele não faz isso. Ele pega tudo de bom que tem na Grécia, né? O idioma, a cultura grega, e quer criar uma cultura nova, mas com base naquilo. Então, ele não tem essa coisa que hoje em dia está na moda de desconstruir, vou desconstruir aqui. Ele quer construir com base naquilo que já existe. E, assim, ele conseguiu uma coisa que era o objetivo dele, que era acabar com essa divisão entre aqui são bárbaros, são civilizados e bárbaros. Ele quis acabar com isso, ele conseguiu acabar com esse preconceito, com essa divisão. Então, ele conquistou um espaço territorial grande com o objetivo de unificar, de criar uma cultura única. Então, ele incentivava o casamento dos generais dele com mulheres da região local, com o objetivo de trazer essa unidade, de não fazer, aqui somos os conquistadores e a gente é que é bom, vocês não são, com o objetivo de fazer uma unidade mesmo, de criar como se fosse assim, uma só humanidade, uma só cultura. Então, assim, é muito interessante. E ele conseguiu realmente difundir a cultura grega, muita coisa assim que a gente sabe hoje, a gente deve a essa expansão do Império Macedônico, né? Ele levou, respeitando a cultura local, assim, eu acho muito legal. Tem uma música do Caetano Veloso que conta a história da vida do Alexandre o Grande, né? Bem legal. Agora, o filme, especificamente, eu acho um pouco cansativo, assim, eu senti sono, aí fui assistir de novo, aí consegui concluir aos trancos e barrancos ali, porque eu estava assistindo, dando sono, assim, é muita informação em um período não tão curto, são 3 horas e meia, mas, assim, eu acho que se fosse uma série seria melhor, sabe? Exatamente, é um filme longo, né? É longo. 3 horas e meia é um filme grande. E é interessante observar exatamente isso, né? Que a gente tem determinados momentos na antiguidade que a gente vai ver que, de repente, tipo assim, um rei. Deixa eu ver aqui um exemplo. Um rei egípcio está sendo educado por um grego, um filósofo grego, né? Tipo assim, tem uns intercâmbios assim muito doidos, né? Você fala assim, mas como é que o líder, sei lá, o ministro das finanças é de outro povo, né? E é, tem um período, né, histórico chamado de um período assim helênico, que ele é muito atribuído à herança desse período do reinado de Alexandre por conta dessa expansão, né? Porque já era um momento que a cultura grega, o auge do modelo, né, político de cidades-estados independentes, né, dos gregos, já estava meio que se enfraquecendo, meio que entrando em decadência. E, e, e o Alexandre pegou isso, né, a cultura deles, e expandiu por diversos lugares. É semelhante também ao que os romanos fizeram um pouco depois, mas o Alexandre veio ainda, deixa eu ver aqui, ó. O Império do Alexandre foi quando Roma ainda não era a grande potência que ela era, né? Então foi durante a República Romana, alguns séculos antes de os romanos fazerem isso, e os romanos foram ainda mais longe do que Alexandre, como a Lila falou no começo, né? Eles foram realmente mais longe. Tem um negocinho aqui. Ele foi educado por Aristóteles, né? Esqueci de falar isso. Exato, pois é. Lógico. Exato. O Império Macedônico ele durou aqui cerca de uns, deixa eu ver,
2, 3, 4, 5 séculos, aproximadamente 5 séculos, né? Assim, mais contando do começo ao fim. E o Império Romano, o Império, sem contar a República, sem contar a monarquia, durou 1 milênio praticamente. Até a queda do Império Romano do Oriente, que é no final da Idade Moderna, né? No final da Idade Média, início da Idade Contemporânea. Então, Século esse XV. período aí é o período da decadência, né, da Grécia. Então, Alexandre pega e faz esse império gigante da Macedônia. Quando ele morre, os generais dele começam a brigar. E aí o império é dividido, né? E aí fica principalmente entre Egito, Síria e Macedônia, né? Se divide esses três. No Egito, assume um general chamado Ptolomeu, que eu não sei se é pai ou é avô, porque o pai de Cleópatra era Ptolomeu, mas não sei se era esse que era general de Alexandre. Eu acho que era avô, uma coisa assim, mas não é tão distante assim de Cleópatra, né? Então, a raiz de Cleópatra Cleópatra, ela não era egípcia, entendeu? Ela era descendente desse general. General. Então,